Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto hoje, e não de Apocalipse. Eu vou meditar um pouco no Salmo 106, a partir dos versos 13 até o 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhe desfiar a alma. É um texto que hoje eu estava lendo. Eu gosto muito e serve a dica de fazer suas orações com o salmo aberto. Muitas vezes a gente se distrai e não consegue orar e não sabe focar a mente. E lendo os salmos é uma forma de você fazer uma oração, porque são orações e pedidos feitos não só pelo salmista Davi, mas tem Asaf e outros. E é uma forma da gente orar. Então a gente lê um verso, ora em cima daquele verso e ele vai inspirando você. Esse texto, porém, que tem o título como A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel, me fez pensar bastante hoje. Na minha vida, claro, eu sempre falo que esses devocionais são um aprendizado para mim primeiro. E depois eu faço os vídeos. Quando ele falou ali, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes aguardaram os desígnios. No original, no hebraico, ele está sendo usado com o piel. O piel é uma forma intensiva de usar um verbo. Então, se você tem um verbo quebrar, por exemplo, no hebraico, ele seria despedaçar. Ele seria esmuiçar, ou algo assim muito mais intenso. E ali o texto fala que eles se esqueceram das obras e não aguardaram os desígnios. A ideia mesmo é que quando Deus estava fazendo as obras para eles, já dividindo o mar e toda a obra que ele estava fazendo desde o Egito, ele fala que de forma muito rápida Israel esqueceu. E não só esqueceu, mas não esperou. E esse verso falou muito comigo na questão de que muitas vezes Deus tem um plano para nossas vidas, Deus tem algo lá na frente, mas por causa da nossa pressa a gente acaba não esperando em Deus. Eu lembro muitas vezes o que aconteceu comigo recentemente, alguns anos, né? Eu tava muito ansiosa porque eu queria muito ir morar perto da minha família. E eu tava falando assim pra Deus, nossa, Deus, é isso que eu quero. Mas eu pensei, não, em tudo tem que colocar em oração. E é difícil porque quando envolve emoções, envolve família, envolve sentimentos, nós temos a tendência de tomar as decisões precipitadas. E Israel fez a mesma coisa porque eles não queriam esperar pelo Senhor. E, em fato, se a gente olha toda a história, a trajetória no deserto, são sempre decisões precipitadas, decisões baseadas nas circunstâncias, decisões baseadas em aquilo que está acontecendo e está os deixando aflito. A ansiedade é um problema muito grande. Ela pode nos fazer a não tomar decisões quanto a tomar decisões precipitadas. E eu lembro naquela época que eu decidi orar. E eu creio muito que Deus fala às vezes comigo sonhos muito específicos, não de qualquer sonho, mas sonhos muito específicos. E Deus me mostrou claramente que não era para fazer aquilo. Bem, a confirmação daquilo só veio 2 anos depois. Só para você ter ideia de que aquilo não daria certo, não foi na hora. E isso eu acho que é uma forma pelo menos para mim, de estar muito ciente que, independente da circunstância, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, nós precisamos esperar no Senhor. E Israel não fez isso. Deus tinha feito já vários milagres na vida deles, mas por pressa, por ansiedade, por medo, por circunstâncias, eles tomaram decisões precipitadas. E essas decisões precipitadas podem incluir tudo, desde casamento com a pessoa que você não deveria, desde você tomar uma decisão de um emprego novo. Não que eu digo que a gente deve ficar o tempo inteiro procurando que nem uma bola de cristal, uma resposta, um sinal divino. A Bíblia nos dá muita sabedoria em não tomar decisões erradas, de não ser devedor, da gente escolher algo para nossas vidas que sejam baseados nos princípios bíblicos. Então tem coisa que a gente não precisa de sinal, que a gente só precisa ler a Bíblia. E Deus estava falando isso para eles, esqueceram das obras, esqueceram daquilo que Deus já tinha feito. Então a gente às vezes esquece também da palavra de Deus, que nos dá diretrizes muito claras. Eu sei que algumas pessoas às vezes eles
possuem no começo uma certo sentimento de, por exemplo, eles sabem, digamos que é pecado fazer certa coisa, seja o que for, ela sabe que é pecado, mas ela fica procurando e tentando a Deus para Deus dar a resposta diferente daquilo que está na Bíblia. Isso também não é divino. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, mas Deus falou no meu coração que o que eu tô fazendo tá ok, sabendo que na princípio não era ok. E isso vai de vários tipos de temas que você sabe no seu coração. E aqui, eu acho que um dos verbos que a gente deve ter mais medo na Bíblia é entregar. A gente vê isso em Romanos 1, quando Deus fala a questão da homossexualidade, ele falou entregou aos desejos do próprio coração. E aqui também, Deus entregou eles à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Deus os entregou aos sentimentos que eles tinham, Deus os entregou à disposição dos seus corações. E isso é algo que é triste, porque às vezes a gente acha que Deus vai prevenir a gente de tomar decisões erradas. Ele previne quando nós tememos ele. A Bíblia é muito clara e os Salmos falam isso. E Provérbios, entrega os teus caminhos ao Senhor, o mais ele fará. Mas se a gente não está entregando o nosso caminho nem nossos desejos, se a gente está tomando decisões baseadas naquilo que nós achamos certo, as consequências são ruins. E ele fala, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. E uma das consequências é de que nem tudo que tá bom na nossa vida, aparentemente, quer dizer que estamos de bem com Deus. E é um dos problemas, eu acho que da teologia da prosperidade, e também da gente olhar as coisas que estão bem. Eu trabalhava muito na casa de judeus nos Estados Unidos e uma das coisas que eles achavam que a vida deles estava ok é pelo fato de que eles eram ricos. Eles são muito ricos. E eles achavam que aquela riqueza era uma garantia de que Deus estava do lado deles. Gente, só porque teu casamento tá dando certo, só porque teu emprego tá dando certo, só porque você tem uma casa, um carro, você tem filhos maravilhosos, todo mundo é seu amigo, seu círculo de amizade é perfeita, você tá super animado com tudo que tá acontecendo, isso não é indicação de favor de Deus. Muito pelo contrário. Não digo que você vai viver a vida em sofrimento, mas eu digo que isso não são critérios para Deus. A nossa alma, o interior, como está o espírito dentro de nós, isso é indicação de que se estamos realmente vivendo a vontade de Deus ou não. É aquela solidão que bate, é aquele desespero, é aquele vazio, aquilo que você sabe que está faltando algo. Isso sim é o que mostra para nós que, não, independente de Deus ter nos entregue tudo que a gente tinha cobiça, isso não é indicação de felicidade. A felicidade vem quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando a gente conhece e tem aquela paz que vem de dentro que não tem explicação. E isso não depende das circunstâncias. Então a mensagem hoje falou muito para mim de não cobiçar aquilo que eu tanto quero e almejo, de deixar minha vida na mão de Deus e fazer a sua vontade, por mais difícil que seja. Gente, às vezes é aquele namoro que você sabe que você tem que parar. É aquele relacionamento que você sabe que não é pra ter, com aquela amizade que não é pra ter, com aquelas pessoas que não é pra você andar. Você sabe que não é aquela casa que você tem que comprar, não é aquele emprego que você tem que ficar. Você sabe que talvez Deus tá te chamando pro ministério e você tá resistindo. Tenha cuidado, porque vai chegar uma hora que Deus vai te entregar as cobiças do teu coração e você vai definhar a alma daqui talvez 10, 20, 30 anos. E eu ainda acho que o definhar o coração, a alma, como diz aqui, ainda é misericórdia. Triste é o que a gente vê todo dia, principalmente eu que vivo num contexto europeu super rico. As pessoas vivem a sua vida e é como Jesus fala, né? Casam e dão-se em casamento, vivem a vida normal. Ou com uma parábola também que Jesus fala, junta para si em celeiros grandes, fazem maiores ainda, aumenta as suas riquezas, mas não há nenhuma convicção espiritual de que eles precisam se arrepender, de que eles estão no caminho errado. Então a minha oração é pela misericórdia do Senhor, para realmente definhar a nossa alma quando a gente estiver fazendo uma escolha que não seja de acordo com a vontade dele. E se você quer saber qual é a vontade de Deus, abra sua Bíblia.
Procure conselho com pessoas sábias. Deus vai falar com você. E quando o Espírito Santo te convencer, não resista. Não tente procurar na internet uma resposta que te faça bem. Procure em Deus e no Espírito Santo aquilo que Ele tem para sua vida. Porque, gente, a nossa vida aqui, 80 anos, 90 anos máximo, ela não se compara com a eternidade, não se compara com aquilo que você está buscando hoje pela sua própria carne, pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade. Porque isso, gente, não se compara com uma eternidade no inferno, não se compara com uma eternidade no céu. E a gente precisa estar muito ciente disso. E eu acho esse salmo, para mim, é um salmo muito abençoador, porque ele me abre os olhos, ele me faz refletir naquilo que eu tô fazendo hoje, nas minhas escolhas hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.